As revistas que a gente lia nos anos 90 traziam novidades, detonados por jogos mais difíceis e especiais que marcaram toda uma geração. Com a chegada da internet, vieram com ela os sites de fax e as notícias online. Aos poucos, as revistas de videogames e computadores foram perdendo espaço, até que elas desapareceram das bancas. Mas, em pleno 2021, um grupo de editores tem colocado e mantido no mercado revistas impressas, mantendo viva essa tradição. Falando de videogames e computadores antigos, as revistas trazem lembranças para o público que viveu a época de ouro desses sistemas e dão para o público que não viveu essa época a experiência de ler conteúdo novo impresso em páginas de papel. No especial de hoje, a gente vai falar das revistas de jogos impressas em 2021, conhecer um pouco do trabalho desses editores e falar de como comprar essas revistas. Eu sou o PV, colecionador de jogos e gamer desde 1984, contando um pouco da história dos videogames que eu vivi aqui nos Jogos Mofados. Vamos lá! Se você é novo por aqui, aperte o botão para se inscrever no canal e clique no sininho para receber notificações. Assim, você vai acompanhar o conteúdo preparado para vocês sobre os videogames que a gente tanto curte. Os Jogos Mofados também está no Instagram com fotos das histórias dos jogos e no Facebook, onde além de notícias do canal, você pode também bater um papo através de mensagens. Veja no link no fim da descrição do vídeo. Nesse vídeo de hoje, vamos falar de 5 revistas impressas, cada uma com uma proposta diferente e uma pegada editorial própria. São elas a Jogos 80, Muito Além dos Videogames, Old Beats, Clube MSX e Spectro. Essas são as revistas que eu acompanho e tive a oportunidade de comprar, mesmo morando fora do país. Eu sei, tem algumas outras revistas, além de outras que já encerraram, mas eu vou focar naquelas que dá para comprar hoje e que eu pude ter acesso. Para ser justo com todos, eu só falo daquilo que eu pude ler e avaliar pessoalmente. Claro, pretendo falar das outras assim que tiver a oportunidade de ler e conferir uma a uma. Sim, eu não desisto, ainda vou conseguir as outras. Vamos começar pela Jogos 80, hoje a revista mais antiga no mercado independente, 17 anos, editada pelo Eduardo Lucas e o Marcos Garré. O Garré é conhecido também como autor dos livros 1983 e 1984, que deram origem ao fantástico documentário 1983, o ano que os videogames chegaram no Brasil, que a gente já falou aqui no canal. Veja o link na descrição do vídeo. A revista é semestral e surgiu digital em 2004, ganhando uma versão impressa mais tarde. A última edição é a número 24. A revista fala bastante sobre os jogos dos anos 80, dos videogames da segunda geração e os computadores pessoais do mercado brasileiro da época, como o ZX81, ZX Spectrum e o MSX. Como a cena retrô anda forte, tem muito jogo novo para esses sistemas na revista. A revista possui diversas seções fixas. Temos seções de curiosidades, eventos, entrevistas, a ferro de solda com modificações para hardware, além da análise de jogos na joystick da revista. A seção Nossa História conta os fatos sobre o mercado de videogames e computadores dos anos 80, quando sequer existia internet para manter essas informações vivas. A seção Personalidades entrevista pessoas que fizeram parte dessa história. Por exemplo, um entrevistado foi o Luiz Fernando de Moraes, autor do Adventure A Lenda da Gávea, bastante conhecido pelo pessoal de TK-90X e MSX. Outro foi o César Nali, um dos donos da Milmar, que fabricava clones de Atari no Brasil e que contou um pouco como foi a história da fábrica. Por fim, a seção Vitrine traz notícias recentes, mostrando que esses sistemas não estão inativos no dia de hoje. A revista é impressa em formato grande, a cores. Além dos editores, a revista conta com um grupo de redatores que garante a qualidade e variedade do conteúdo. Para quem se interessou, o site oficial da revista é jogos80.com.br e nela você pode encontrar não só a versão PDF atual da revista, como das anteriores também. Mas se você quer a versão papel, essa é vendida na loja da Clube MSX em clubemsx.com.br/loja por R$ 29,90 mais envio. Além do conteúdo da revista,
Cada edição impressa traz um brinde, um pôster ou cards da coleção Videogames do Brasil. Na comemoração dos 15 anos da Jogos 80, a revista teve mais de uma versão, incluindo uma combinação de luva para guardar a coleção e o jogo Jogos 80, Cadê os Artigos?, também disponível pela Bitnamic Software. Essa revista é para o público que curte o mercado durante os anos 80. Se você viveu essa época ou curte os computadores e videogames desse período, essa revista é perfeita para você. Dando sequência, a revista Old Beats, editada pelo Alan Ricardo de Oliveira, que conta com a colaboração do Gustavo Barbosa e capa da Lígia Zanella. Se a Jogos 80, como o nome sugere, se foca nos anos 80, a Old Beats vai para a década seguinte, trazendo os jogos e a história do período em que os videogames se consolidaram no Brasil. A revista é bimestral, já estando no número 8, e cada edição tem um foco especial na capa, falando de uma série de jogos ou franquia específica de uma produtora. Rushing Beat, da Jaleco, Power Athlete, da Caneco e Golden Axe, da Sega. O foco aqui é aprofundar nos detalhes desses jogos e suas particularidades. Então, cada edição é como uma mini enciclopédia desses jogos. Além do foco especial de cada edição, a revista traz artigos de outros jogos, dando diversidade ao conteúdo e trazendo ainda mais jogos da época. É interessante porque, mesmo tendo jogado esses sistemas na época, é comum encontrar jogos que a gente não conhecia, e mesmo eu tive boas surpresas com as páginas das revistas. A revista também é publicada em grande formato a cores, e um destaque dela é o projeto gráfico. Além de trazer imagens dos jogos em destaque, a revista é repleta de artes originais da Lígia Zanella, o que dá uma cara especial ao projeto. Para comprar a revista, basta entrar em contato na página oficial em facebook.com/oldbeats, ao custo de R$ 45,00 com envio no Brasil. Mas atenção, a revista esgota rápido, então não perca tempo quando você ver que tem uma nova edição em pré-venda. Sim, eu aprendi isso da pior forma. Por fim, a revista também traz alguns brindes, como marcadores de livro, úteis para marcar a página que você procura da revista, e para as primeiras pré-encomendas de algumas edições, a Old Beats especial, que no primeiro número trouxe a trajetória do Jaguar no Brasil. Essa aqui fica para os que cresceram ou têm interesse no mercado dos anos 90, pegando a quarta e quinta geração de videogames em peso, além dos jogos que bombavam do fliperama. A nossa terceira revista é a Muito Além dos Videogames, um projeto do Luiz Miguel Gianelli, que lidera uma equipe de colaboradores que faz um projeto de cunho bem pessoal, que concilia em muitos momentos uma visão religiosa com videogames, uma mistura que mostra o amadurecimento dessa relação entre videogames e a tradição de muitos. Ao invés de focar num período ou sistema específico, a revista traz uma visão pessoal e impressões de quem viveu a época nas páginas da revista. Esse projeto é continuação direta dos livros Muito Além dos Videogames, 3 volumes com crônicas de pessoas que viveram a época e conta histórias que marcaram as suas vidas ligadas ao videogame. Já chegando na edição 3, cada revista tem um destaque especial na capa, que acaba sendo o principal conteúdo da revista. Mas, diferente da Old Beats, a capa aqui é uma matéria de peso, uma abordagem mais parecida com as revistas dos anos 90. A primeira edição começa com o pé direito, falando do Tartarugas Ninja 2 e Nintendinho, versão doméstica do sucesso de fliperama. Na número 2, os jogos educativos do Mario, e na número 3, que está em pré-venda, os jogos com o Pato Donald. Claro, o conteúdo vai além dos especiais de capa, falando não só de jogos, mas como curiosidades deles, como a origem da música do jogo Bob's Going Home, as revistas sobre retrojogos, uma introspecção bacana numa revista sobre retrojogos, além de uma entrevista por edição, trazendo o Emerson Copa com o Airbnb brasileiro com retrojogos e o Rafael Marques, autor de livros sobre videogames. Uma matéria diferente foi sobre o Ronister Adventure, um jogo desenvolvido no Brasil pela Ronic Games. É um jogo de plataforma com uma pegada dos anos 80, com demo disponível para quem quiser testar. A edição é publicada num formato menor, 16 por 23 centímetros, e também a cores. A número 1 veio com alguns brindes, um marcador de livros,
um cartão postal do Honestly Adventure e um encarte do Eternal Life. Você pode comprar a revista na página dela, em facebook.com/muito além dos videogames, ao preço de R$30 com envio para o Brasil, ou com R$2 para entrar na lista de apoiadores da revista. Se você pegar ela na campanha da pré-venda, você também é mencionado como apoiador. O que eu tive a honra de ser o número 2, estou repetindo agora a dose no número 3. Se você procura um projeto de cunho pessoal no formato impresso, a Muito Além dos Videogames é a revista indicada para você. A abordagem é mais livre e não tem o foco numa época específica. O assunto é sempre sistemas retrô, mas na mesma revista tem quase 20 anos de história sendo cobertos. Chegando na quarta revista, vamos falar agora das especializadas em um sistema único, começando pela Clube MSX, uma revista trimestral que fala do computador pessoal de 8 bits mais vendido no mercado brasileiro, o MSX. Editada pelo Mário Cavalcante e uma equipe de colaboradores da qual eu faço parte, a Clube MSX vai lembrar muito o projeto visual e abordagem de revistas como a Super Game Power dos anos 90. Como a MSX é um computador, a revista não fala só de jogos, tem espaço para falar de hardware e mesmo programação na plataforma. Como a MSX é uma plataforma com um grupo fiel de usuários, não é só de passado que a revista vive. Além de falar sobre jogos e hardware da época, muitas das páginas da revista são dedicadas a jogos lançados e testados recentemente, muitos deles durante o fechamento da própria revista. Além das matérias especiais na capa e detonados de jogos, a revista conta com várias seções fixas que dão a identidade da publicação. Além dos tradicionais editoriais e notícias na seção News, a revista traz uma seção de entrevistas, onde eu curti muito conhecer mais sobre o Lorde Vinheteiro, quando ele falou sobre o seu vídeo de músicas de MSX em piano, ou conhecer o trabalho de Juanmi Ortunho, da revista espanhola MSX Área. A revista ainda tem a seção Joystick 1 para falar sobre jogos novos, seguida pela Joystick 2 para falar de jogos antigos. Tem seções sobre hardware, a List com programas e a Outer World que fala de lançamentos para outros computadores e, por fim, a Dicas e Poucos para quem já está enferrujado e precisa de uma ajudinha para acabar os jogos. Além do formato bem acertado, a revista tem um senso estético e de diagramação sensacionais, com um resultado final que surpreende. Muita revista vendida na época não se iguala ao que se vê na Clube MSX hoje. Então o trabalho do Mário Cavalcante aqui vai muito além do jornalismo e entra na área de design gráfico para tornar a Clube MSX, na minha opinião, a referência das revistas sendo publicadas hoje. A revista é publicada em formato regular, a cores, num papel lustroso de acabamento excelente. Você pode comprar no site clubemsx.com.br/loja ao preço de R$ 24,90 mais o envio. A revista também conta com um sistema de assinaturas para quem quer garantir com conforto as suas revistas. Cada revista é acompanhada de um pôster que evoluiu da tela de abertura ou carregamento de um jogo para a arte da capa de jogos recentes, um mais sensacional que o outro. Além desse brinde, a revista traz a cada edição um adesivo ou bottom e, para celebrar a edição de Natal, uma Disc Magazine, a Gold Disc. Para assinantes, ainda tem um card especial com jogos de MSX, computadores da época e outros artísticos. Esse projeto tem um significado especial para mim porque o MSX foi a plataforma que mais me influenciou como gamer e programador. Não só aprecio o conteúdo como faço parte da equipe, além de falar de assuntos variados, como compras de MSX no Japão ou os compositores de músicas de jogos no MSX, também programei o menu da Gold Disc número 3 e escrevi artigos técnicos sobre upscalers, monitores de tubo e programação C no MSX. Se você também viveu essa época do MSX e teve essa é a revista definitiva para ter na coleção. O conteúdo é organizado de forma profissional e supera mesmo as publicações da época. Como a plataforma é viva e continua tendo lançamentos, não fica limitado à nostalgia da época. Prato cheio para quem curte MSX, seja fã das antigas ou recente que comprou um MSX usado ou um dos FPGA com core de MSX.
Para terminar o nosso especial sobre as revistas impressas, nada mais apropriado do que falar da Spectrum, publicação luso-brasileira sobre o ZX Spectrum, apropriado porque, no final das contas, o clone brasileiro do Spectrum, o TK90X, foi o grande concorrente do MSX na época, e ter revista das duas plataformas hoje é sensacional. Nessa nova fase, a revista é quadrimestral e editada pelo Felipe Veiga e o Marcos Garré e traz um projeto editorial de revista de banca. Como o MSX, o ZX Spectrum é uma plataforma viva em que saem jogos ainda hoje, então as sessões da revista são uma mistura de nostalgia com novidades. Além das sessões de novidades e análises de jogos na seção Joystick, a revista traz detonados de jogos na seção Mapa. Já a seção Gancho conta a história da pirataria dos jogos em Portugal e no Brasil, enquanto em entrevistas conhecemos personalidades da cena do Spectrum, como o Victor Trucco, do projeto Spectrum Next, junto com a seção Memórias, que relembram personalidades que marcaram a cena, mas infelizmente nos deixaram. A revista também nos traz a seção Input, ensinando programação no Spectrum, além da consultório técnico, que traz modificações de hardware, além da própria hardware, que fala dos hardwares do Spectrum, claro. Quem viveu a época vai se ligar nos especiais sobre o projeto Arco-Íris, com a história do TK90X ou o Museu Load ZX Spectrum. Um destaque da revista é a Spectrotape, uma cover tape que traz jogos originais numa fita cassete. Essa fita vem num pacote extra da edição número 4 e nos leva diretamente ao tempo em que se carregavam jogos a partir de uma fita cassete no computador. Aí você pode estar se perguntando, como é que lançaram uma fita cassete em 2020? Essa é uma história muito curiosa que o Felipe Veiga me contou, e os fãs do Spectrum devem muito às bandas de death metal em Portugal. Como essas bandas ainda fazem demos em fita, existe uma demanda para serviço de gravação de fita em pequena quantidade. Isso permite que em Portugal a Spectrum tenha uma cover tape feita em gravadora profissional, como nos velhos tempos. A revista pode ser adquirida de duas formas. Para o público europeu e norte-americano, temos o site oficial em revistaspectrum.com, ao preço de 6,15 € mais envio. Já para o público brasileiro e sul-americano, através da loja Clube MSX em clubemsx.com.br/loja, ao preço de R$ 24,90 mais envio. Já para a cover tape, ela se encontra disponível apenas na loja europeia, ao preço de 6,15 € mais envio. Pessoalmente, o ZX Spectrum é a plataforma que eu tive pouco contato, mas ela me deixou uma impressão muito positiva. Só um amigo meu tinha e achei legal o que eu vi e joguei na época. E é legal ver a plataforma continuar ativa nos dias de hoje. Para o público brasileiro, chega a ser curioso que os dois computadores que concorreram como plataforma de games, o MSX e o ZX Spectrum, estejam ativos 35 anos depois e até mesmo acendendo discussões bastante calorosas entre os fãs. Enfim, se você curtia o ZX Spectrum na Europa ou o TK90X no Brasil, essa revista vai trazer para vocês memórias da época e até mesmo surpreender com os jogos que ainda estão sendo produzidos. Já os fãs mais recentes que entraram na onda por causa do Spectrum Next e clones em FPGA vão ter uma referência bem atual para ler. A internet praticamente acabou com a mídia impressa no Brasil, mas os fãs de sistema retrô mantêm acesa a chama das publicações clássicas, de quando entrávamos numa viagem através das páginas das revistas. Se você curte as revistas que a gente lia nas bancas, essas publicações modernas são a melhor forma de ler informações como nos velhos tempos. Claro, é mais conveniente ler uma página atualizada diariamente, mas uma publicação com conteúdo bem dosado e filtrado de publicação regular é uma experiência legal nos dias de hoje, em que somos bombardeados por informações em grandes quantidades e muitas vezes repetidas em tempo real. Apesar de colecionar e ler todas, eu tenho as minhas favoritas, mas e você? Qual delas você achou legal? Quais outros você conhece e gostaria de ver um vídeo aqui no canal mais tarde? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente conversar.
Esse vídeo é a parte 1 de um projeto sobre as revistas em 2021. A parte 2 vem em breve, uma mesa redonda com os editores das revistas ao vivo aqui nos Jogos Mofados. Então assine o canal e clique no sininho para receber as notificações dessa live e de outros vídeos. Para você que assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigado por prestigiar os Jogos Mofados. Apesar do vídeo estar terminando aqui, espero que possamos nos ver em outro vídeo aqui no canal, além de conversar através dos comentários. Vocês ficaram com o PV nos Jogos Mofados. Um grande abraço e até a próxima!